ligado à nossa alma, aos nossos sentimentos, amém? Então, a libertação, ela está ligada com o aprisionamento. E a cura, ela está ligada com os sentimentos, com tudo aquilo que é ligado às situações da nossa alma, amém? Nós, como cristãos, nós não podemos estar sobre maldições. Por quê? Porque Cristo quebrou na cruz do Calvário todas as maldições, amém? Coloque aqui na tela para mim, por gentileza, Gálatas 3:13. Diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado em um... Então, Cristo levou aqui todas as nossas maldições, tudo aquilo que era as maldições que era para estar sobre nós, Cristo levou sobre a cruz do Calvário. Amém? Mas muitos casos, nós vemos dentro da igreja, pessoas ainda mesmo assim, convertidas no Senhor, mas carregando maldições hereditárias na sua vida. E quando nós falamos de maldições hereditárias, nós lembramos de quem? De quem que você se lembra quando você se fala de maldição hereditária? Familiares, parentescos, pais, mães, não é? Está vinculados a avós, tataravós, bisavós, está vinculado a isso. Então, a libertação, nós já ganhamos quando aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Cristo já nos resgatou da maldição das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas então, por que, apóstola, carregamos maldições hereditárias sobre a nossa vida? Eu quero dar um exemplo para você. Nós fizemos, não lembro o ano agora, o seminário de libertação. E lá, um dos ministrantes do seminário, ele falou em relação a um homem que servia ao Senhor, estava dentro da igreja, tinha uma autoridade sobre a cabeça dele, mas ele carregava uma enfermidade, que era um câncer no intestino. E aquele câncer do intestino quase levou ele à morte. Então ele foi passar por uma libertação individual. Uma das coisas que nós precisamos, abrindo parênteses aqui, que essa libertação que nós estamos fazendo é uma libertação coletiva, que estamos todos juntos. Mas existe a libertação individual, aonde tratamos mais somente no específico, naquilo que é a vida daquela pessoa. Amém? Então esse senhor, ele passou por uma libertação individual. E lá foi detectado que ele carregava uma maldição familiar. E ali foi feita as quebras de maldições familiares sobre a vida daquele senhor. E eles falavam que aquele senhor foi fazer o exame depois, e o intestino daquele senhor estava com o intestino limpinho, como o intestino de uma criança. Então existem enfermidades que são enfermidades físicas que nós carregamos, sim, por um propósito, às vezes para cumprir um propósito na nossa vida, mas existem também enfermidades físicas, enfermidades espirituais que nós carregamos por causa de maldições familiares, amém? Então, quando nós entendemos isso, nós nos apropriamos daquilo que nos é por direito, a nossa libertação completa, amém? Nós carregamos a bênção e as maldições dos nossos antepassados. Coloca aqui para mim, por gentileza, Levítico 26, versículo 39.
aquele entre vós que ficardes serão consumidos pela sua, nas terras dos vossos, e pela iniquidade de seus, pela iniquidade de quem? Pois com ele serão as iniquidades dos nossos pais. Aquilo que os nossos pais carregavam. Eu me lembro que um tempo atrás, quem aqui tem um pouquinho mais de restituir, vai entender. Essa palavra aqui um pouco mais específico, quando o apóstolo ele falava em relação a algumas coisas que as pessoas questionavam, de pessoas que cometiam iniquidade, cometiam erros, e não acontecia nada com a pessoa, e o apóstolo falava assim, mas a geração paga um preço. E algumas pessoas entendiam como que se o apóstolo estivesse praguejando, jogando uma praga sobre aquela herança, sobre aquela família. Mas na realidade não era. Ele estava explicando o que está escrito aqui, ó, que nós acabamos de ler, Levítico 26, 39. São as maldições a qual os pais fizeram, foram feita uma transferência para os filhos. Amém? Como nós acabamos de ver. A iniquidade dos nossos pais serão visitados pelos nossos filhos. Quando a Bíblia diz que as iniquidades serão visitadas pelos nossos filhos, isso significa que os pecados que não foram perdoados pelos pais transferirão os pecados para as iniquidades serão transferidas para os. Por isso há necessidade de nós todos os dias confessarmos os nossos pecados diante de Deus, colocar os nossos pecados diante de Deus, pedir perdão e não cometer pecados repetitivos. Porque quando nós ficamos numa prática de pecado repetitivo e não há em nós um verdadeiro arrependimento, somente um remorso, um choro, isso é transferido também para a nossa geração. Então é aquilo que diz a palavra. Amém? Quando a Bíblia diz em relação aos pecados não perdoados, eles terão como consequências o quê? Impedimentos, amarrações, endemoniamento, morte prematura, enfermidades e uma vida difícil, ao contrário daquilo que está em Deuteronômio 28. Porque quando nós lemos a palavra de Deuteronômio 28, nós vemos as bênçãos e as maldições. Quando nós não carregamos as bênçãos do Senhor, nós carregamos as maldições. E essas maldições, muitas vezes, não é só maldição nossa, que nós cometemos, mas às vezes são maldições que os nossos antepassados cometeram, não tiveram uma palavra, não tiveram um seminário de libertação, não tiveram um pastor, uma autoridade para ministrar. E hoje nós carregamos as iniquidades daquilo que os nossos pais cometeram, muitos por conhecerem e por ser desobediente, mas outros também por não conhecer aquilo que é a palavra do Senhor, amém? Então, nós temos que confessar todos os dias os nossos pecados perante ao Senhor, para que o inimigo ele não tenha legalidade na nossa geração, em nome de Jesus, e nem nas gerações futuras, amém? Coloque aqui Levítico 26, 40. Mas se confessares a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo. Nós temos o hábito de pedir perdão pelos nossos pecados. Mas quantos aqui já pediram perdão pelos pecados dos seus pais? Nós não fomos ensinados a isso. Muitos de nós
Não entendemos o que é isso, baseado na palavra que está aqui em Levítico 26:40. Que se os nossos pais não foram conhecedores da palavra, nós somos conhecedores da palavra e nós podemos pedir perdão pelas iniquidades dos nossos pais e o diabo não ter legalidade na nossa vida, na nossa geração. Amém? Mas Oséias 4:6 fala: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Ou eu acrescento aqui, por falta de prática da palavra. Porque às vezes conhecemos, mas nós não praticamos, amém? Então, pedir perdão pelos nossos antepassados, pedir perdão os pecados cometidos por toda a nossa família. Neemias, quando ele chegou em Jerusalém, ele viu aquele cenário, a sua Jerusalém, a cidade dos seus pais, onde havia tudo construído em ruínas. Neemias, ele chorou, mas ele foi lá e pediu perdão pelos pecados dos seus pais, para depois reconstruir o muro. E outros tantos, Daniel, amém, outros tantos oraram e pediram perdão pelos pecados dos seus pais. Esdras, Daniel, confessaram pelos pecados dos seus antepassados, amém? Exemplos de maldições familiares, mortes estranhas. Todos morrem, por exemplo, com um sintoma, lá no atestado de óbito, infarto. Todos morrem com um problema de coração. Isso é um exemplo de maldição familiar. Transferências de espíritos de pais para filhos. Isto aqui eu vivi na minha própria família. A minha irmã, ela, quando casou com o marido dela, depois de ter casado, descobriu que a sogra batia sabaca. E a sogra ficou doente. E quando foi no velório da sogra, estava no momento do velório, e o próprio demônio se manifestou lá, falando que estava transferido pela vida do esposo, o espírito que estava na mãe, transferido para o marido, para que ele desse continuidade naquilo que a mãe fazia. E o que aconteceu? Aquela mulher havia morrido, ela pele e osso. Eles moram lá perto moravam, né? Da casa do pastor Nailton e da pastora Vivi. O que aconteceu? Aquela mulher morreu pele e osso. Ela era branca, nossa, parecia uma caveira. Era horrível de se ver. Eu falei, eu não vou no velório, já não gosto de ir mesmo, ninguém gosta, né? Mas a gente vai por uma consideração, por um amor, por um carinho. Mas lá manifestou o seu demônio e estava se apossando da vida do marido, no próprio velório. As pessoas ficaram com medo, minha irmã contando, saindo correndo. Imagine a cena na hora, né? O demônio se manifestou ali. E o que aconteceu? O marido começou a ter as práticas que a esposa tinha. E o marido, o que aconteceu com ele? Morreu com câncer. E agora a filha está com diagnóstico de câncer. Fazendo o tratamento com diagnóstico de câncer. Então, os espíritos, eles vão transferindo, né? Os espíritos malignos, eles vão transferindo de geração em geração. Eu quero falar algo para vocês. Muitas vezes isso acontece quando nós vamos fazer o túnel no seminário no encontro. Muitas pessoas, a maioria das pessoas estão presas porque morreu um ente querido e a pessoa fala, por que não foi eu quero ir junto. E a partir do momento que aquela pessoa declara a palavra aquele espírito que está na vida daquela pessoa é transferido para aquela outra pessoa. E aquele espírito de morte
começa a seguir aquela pessoa, e aquela pessoa começa a ter desejos de morte, sentimentos de morte, não tem mais o desejo de viver, nada na vida dela agrada, nada, ela pode ter tudo, mas ela não está contente com nada. Por quê? Porque o diabo entra através de legalidades, amém? O médium, o poder mediúnico, o médium não consegue morrer até que sejam transferidos os chamados dons espirituais, as capacidades mediúnicas a um herdeiro seu. Uma pessoa que é médium, ela fica em cima de uma cama, não consegue vir a óbito, ela fica vegetando até que não venha uma pessoa para que possa ocupar o seu lugar. Olha como é sério isso, amém? Vocês estão entendendo? Através da prática da libertação, nós descobrimos e conhecemos os históricos e as quebras de maldições familiares, amém? Coloca aqui Gênesis 9, 25. E disse: maldito seja Canaã, servo dos seus irmãos. E disse: maldito seja Canaã, seja servo dos seus irmãos. A palavra que diz que Canaã, ele foi amaldiçoado por causa do quê? Das falhas do seu pai. Ele carregou as maldições que estava sobre o seu pai. Nós vemos um outro exemplo lá em João 9, 1 a 3, aonde falamos, essa passagem é bem conhecida, do cego de nascença, que queremos ler? Caminhando Jesus, veio um homem cego de nascença. Continue. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele e nem pouco os seus pais, mas foi para que manifestasse nele as obras de Deus. 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode. 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do... Continue. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-se sobre os olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele lavou e voltou enxergando. Então os vizinhos que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntaram: não é esse o que estava assentado pedindo esmolas? Aqui os discípulos, eles fazem um questionamento ao Senhor. Por que aquele cego, ele estava naquela condição? E aqui o Senhor, ele instrui os discípulos para que houvesse a manifestação da glória de Deus. Não foi os seus pais que pecaram, mas ali havia um propósito da manifestação da glória de Deus na vida daquele cego. E ele passou, Jesus passou o lodo, passou nos olhos, e ele passou a enxergar. Amém? Então, quando nós carregamos maldições familiares sobre as nossas vidas, nós andamos aprisionados. E muitas coisas de aprisionamentos estão relacionados com os nossos pais, com os nossos antepassados. Eu fui na Bahia agora, na igreja MAF. E quando eu já fiz 3 curas e libertação individual. E quando eu fiz a cura e libertação individual, a profeta me perguntou se eu era descendente indígena. E eu falei não, porque eu não conhecia. Até então nunca ouvi nem minha mãe falar, nem meus avós lembrar de nada na minha vida
de descendência indígena. E eu fui lá na Bahia, eu falei assim, nossa, eu olhei lá, falei, nossa, são 7 horas daqui, da onde a gente está, para a terra da minha mãe, onde todos os meus parentes estão lá, que é Piatã. Aí a pastora virou para mim e falou assim, você é descendente indígena? Eu falei, não. Ela falou, sim, Piatã, todos são descendentes indígenas. E eu não sabia, eu não conhecia. E aí eu descobri que eu sou descendente indígena. Por que eu estou falando para você? Por que eu estou? Mas tem aí algo. Por que eu estou falando para você? Porque nós precisamos quebrar as maldições também das terras. Tem um nome, fugindo agora. Dos antepassados, mas não é isso que eu queria dizer. Dos antepassados, da nossa descendência. Nós precisamos também quebrar tudo aquilo que está debaixo da nossa descendência. Então ela fez uma oração de quebra dos descendentes indígenas sobre a minha vida. Uma vez, abrindo aqui, eu posso falar da situação e não da pessoa, para que vocês possam entender. Não é aqui da nossa igreja, tá? De uma igreja que pediu para fazer libertação individual. Estava a pastora Rô, estava a pastora Tânia e a Rosângela junto comigo. E a menina tinha todos os traços. Eu fui ministrada e eu perguntei para ela se era descendente. Ela falou sim. Falei, então bora lá, fazendo a libertação, vamos fazer a renúncia. Quando estamos fazendo a renúncia, ela pegou aquela mesa que tem lá embaixo, jogou tudo pro alto. A Rô estalou o olho desse tamanho. A pastora Tânia já veio, já abraçou. E ali eu falei, pode deixar ela, solta ela. Porque o diabo, ele não sai por força. O diabo sai pela autoridade que está na nossa vida. Nós amarrando e paralisando ele. Quando você vê uma manifestação de demônio, você não precisa ter medo. Você paralisa na autoridade no nome de Jesus e manda pôr a mão para trás. Não vai agir, vai ficar imobilizado. Porque a autoridade está sobre nós. Amém? E se é demônio, tem que obedecer. Se não obedecer, é porque é fingimento. Porque tem uns que querem. Tem uns capeta que pensa que nos engana. Sabe? Vem ali querendo descontar algo que está dentro do coração. E eu falo, aqui não, pode sair. Pode falar o que está dentro do seu coração. Aqui não. Entende? Então quer vir com aquela violência, quer vir amedrontar, não é? Então a gente tem que ter discernimento no espírito. E se tem autoridade, nós temos que utilizar a autoridade que está na nossa vida. Deus já nos deu essa autoridade. Então você vai paralisar e vai mandar dar um comando e paralisar na autoridade em nome de Jesus. E ele vai ficar ali imobilizado. Porque nós temos autoridade para paralisar. E você vai expulsar e a pessoa vai voltar normal. Amém? Então nós precisamos entender que até debaixo da nossa descendência existem maldições que nós carregamos. Tipos de maldições. Gênesis 2. Meu Deus, as horas voam. Gênesis 12, versículo 2 a 5. Gênesis 12, 2 a 5. Isso. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, se tu uma. 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da. 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. E as pessoas que lhe acrescentaram em Harã partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram na terra de Canaã. Amém? Abraão, ele viveu a bênção do Senhor, porque ele foi obediente à voz do Senhor. Deus falou para Abraão, vai. Abraão não olhou para nada. Ele olhou para aquilo que era a direção do Senhor,
pegou tudo que era seu e ouviu a voz de Deus e obedeceu aquilo a qual o Senhor ele estava direcionando, amém? Deus abençoou Abraão porque ele estava debaixo de uma aliança de obediência. Da mesma forma que nós obedecemos, quando nós obedecemos, nós carregamos a bênção. Quando nós desobedecemos, nós carregamos as maldições. É que muitas vezes nós só queremos falar daquilo que nos traz alegria, daquilo que nós gostamos, mas não gostamos de falar de pecado, não gostamos de falar das maldições, amém? Deus assina um contrato com Abraão, dizendo que ele seria o Senhor dele, do povo dele. Deus daria tudo de melhor para ele. Deus protegia dos seus inimigos, abençoaria sua produção. As condições seriam para uma aliança de obediência. Mas se ele fosse desobediente, traria todas as maldições. O que você tem carregado na sua vida? Amém? Quando nós quebramos a aliança, nós carregamos maldições sobre a nossa vida. Não tem como nós vivermos bênçãos sendo rebeldes, não obedecendo, não ouvindo aquilo que é a voz do Senhor, amém? Gênesis 3:17. E Adão disse: visto que atendestes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes, maldito é a terra por tua causa, em fadigas obterá delas o sustento durante os dias de tua. Abraão ouviu a voz de Deus. Ouviu a voz de quem? Abraão não, Adão, né? Adão ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de quem? Da mulher, da Eva. Por isso, ele cometeu uma desobediência diante do Senhor. Ele não obedeceu, ele não ouviu a direção de Deus. E Deus vai lá e faz o que com ele? Denuncia o seu pecado. Dura coisa é o nosso pecado ser denunciado pelo Senhor. É quando o Senhor já está falando assim: eu estou no limite, você está debaixo da graça, e a graça uma hora acaba. Não é? Quando Deus denuncia os nossos atos, quando Deus denuncia aquilo que são as nossas falhas, aquilo que são os nossos erros, é porque muitas pessoas já chegaram até nós tentando nos ajudar, tentando nos corrigir, mas nós não demos ouvido aquilo que são a direção dos profetas, das autoridades. Nós fazemos aquilo que convém, aquilo que eu acho que é legal para mim, que alimenta o meu ego, que alimenta aquilo que satisfaz a minha carne. Mas ali naquele momento, quando Deus denuncia Adão, ele está julgando o pecado de Adão. E Adão tenta fazer uma transferência de pecado. Tem coisas que é conosco. Não adianta a gente querer transferir o nosso pecado para os nossos filhos, para os nossos maridos, para os nossos apóstolos, para os nossos pastores, para os nossos líderes, para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos tios, para os nossos passarinhos, e assim vai, né? Maldições, outras maldições que nós vamos falar, decorrentes de palavras. Provérbios 18 ao 21. A morte e a vida estão no poder da... O que bem utiliza... Continue. O que acha uma esposa, acha o... E alcança... O pobre fala com... Porém o rico... O homem que tem muitos, mas há amigos mais 25. Melhor é o pobre que anda do que o perverso. Volte depois 25. Do que o perverso
Não, é 22. Meu Deus. Provérbios, vamos começar de novo? 18, 21. A morte e a vida está no poder da... O que bem utiliza come do seu... Continue. O que acha uma esposa, haja... O pobre fala com... Porém o rico... O homem que tem muitos amigos... O homem que tem muitos amigos sai o quê? Mas há amigos... 25 agora. Acabou até 24? Então não tem alguma coisa errada aqui. Mas o sentido dessa palavra é o poder da nossa fala. O poder da nossa boca. E às vezes dos nossos lábios saem palavras de bênção e palavras que levantam, mas palavras que... Então nós temos que tomar cuidado pelas palavras que saem dos nossos lábios, porque através da palavra que sai dos nossos lábios, nós podemos deixar pessoas presas. E essas pessoas, muitas das vezes, são os nossos filhos. Palavras de maldições, né, declaradas, de maldições sobre os nossos filhos, sobre os nossos maridos, palavras de maldições sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado, sobre as nossas autoridades. Porque às vezes nós achamos que Deus só ouve a nossa oração, as nossas súplicas. Deus só vai ouvir a nossa oração, as nossas súplicas. Mas o diabo vai agir debaixo da legalidade que nós demos através da nossa palavra. Então Deus age na bênção e o diabo age na maldição. Então se nós proferimos palavras de maldições, se nós decretamos palavras de maldição sobre os nossos filhos, sobre os nossos maridos, e o Espírito Santo é muito lindo, porque às vezes você não fala, mas você pensa no teu coração. Às vezes você não fala palavras de maldição para os seus filhos, ou muitas das vezes para o seu marido, mas você pensa, e você já pecou no seu coração, porque você já lançou através do teu sentimento palavras de maldições. Então até o que nós pensamos, até o que nós sentimos, e daqui a pouco o apóstolo vai tratar mais a área da alma, vocês vão entender um pouco mais, nós temos que analisar, amém? Então temos que analisar que há poder de vida e poder de morte na nossa vida, amém? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Salmo 59, versículo 12. Pelo pecado de sua boca e pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam o quê? E pela abominação e mentiras, é o que eu acabei de dizer. Volte. É aquilo que nós falamos, nós deixamos pessoas enredados, enrolados, pessoas presas pela abominação e pelas mentiras. Às vezes, nós queremos que as pessoas façam algo que nos agrada, e nós usamos de mentiras para poder conduzir a vida daquela pessoa. Estou falando com apóstolos, pastores, líderes, pessoas que têm autoridade. E às vezes nós queremos que essas pessoas sejam conduzidas por debaixo de palavras dos nossos sentimentos, daquilo que sentimos, daquilo que achamos que é certo, quando não andamos e caminhamos debaixo daquilo que é a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós acabamos direcionando pessoas através de palavras de engano,
de mentiras, amém? Então nós precisamos quebrar com as palavras negativas e proferidas e demoníacas que nós liberamos e que tem legalidade na vida das pessoas. Os demônios, eles agem de duas maneiras: em quem profere a maldição, que quer dizer em quem fala a maldição, ou pelas pessoas que foi proferida a maldição. Então vamos colocar aqui, pelas palavras que foram faladas pelos pais e pelas palavras proferidas pelo filho. Então os pais declaram e os filhos recebem. E hoje você vai analisar na tua vida quantas palavras saiu da tua boca e que hoje você vê as características na vida do teu filho. E nós precisamos analisar e pedir perdão a Deus pelas palavras que nós preferimos. Amém? Dizemos que a pessoa é burra, que a pessoa, você é uma prostituta, você é isso, você é um viado. Abrindo aqui declaradamente, a pessoa vai, principalmente se for a mãe e o pai, vai ser aquilo que você declarou, porque você é a autoridade maior na vida dos seus filhos, maior do que minha, que sou autoridade, maior do que a autoridade do teu pastor, do teu apóstolo. A maior autoridade é sua, que é mãe e pai. Então se você declarou, você precisa quebrar, porque no mundo do espírito está lá ligado, e o diabo se alimenta das palavras negativas, das palavras de derrotas. Amém? Salmo 109, versículo 8 e 9. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Foram as maldições proferidas aqui em Salmo 109. Proferiram maldições. E às vezes nós estamos usando a palavra do Senhor para proferir maldições nas nossas gerações. Proferir maldições na nossa casa, na nossa família. E acabamos deixando a vida de muitos curtas, a vida de muitas pessoas presas, enroladas. Às vezes oramos por pessoas, às vezes clamamos por pessoas, jejuamos por pessoas, mas por palavras nós deixamos pessoas presas. E é muito louco isso. E a gente precisa analisar a palavra que sai da nossa boca, para que nós não deixemos ninguém preso. Nós somos chamados para a liberdade que Cristo nos chamou. Nós não fomos chamados para deixar ninguém preso, mas somos chamados para libertar pessoas. Amém? Maldições preferidas na Bíblia, que está em Jeremias 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do... Aqui se fala de maldições e relaxo com a obra do Senhor, que muitas das vezes nós cometemos, sim. Temos a nossa correria do nosso dia a dia, temos todas as nossas situações, todos nós temos vida própria, não é? Mas às vezes fazemos a obra de forma relaxada. Eu estava falando com a intercessão, que em relação, na reunião que eu fiz essa semana, essa semana ou a semana passada? Semana passada, né? Estou até confundindo os dias já, é tanta coisa. E eu estava falando, olha, cuidado, porque vocês são intercessores. Cuidado com o engano das palavras. Cuidado com o engano das mentiras. Porque às vezes queremos tratar a obra do Senhor do nosso jeito, na nossa maneira. Cumprimos uma escala por obrigação. Fazemos de qualquer jeito. Abandonamos no meio do caminho. Uma hora eu quero fazer, outra hora eu não quero. Uma hora eu pego a espada, outra hora eu jogo a espada. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor
relaxadamente. Então nós temos que ter zelo com a obra do Senhor, com aquilo que Deus confiou. O teu ministério é um presente de Deus para a sua vida. O teu ministério não é um peso. E se tiver pesado, converse com nós, como autoridade sobre a sua vida. Porque ninguém deve andar pesado na igreja. Deus não te chamou, não te deu um ministério, não te deu uma confiança, não te deu uma autoridade, não te deu dons para que você ande cansado, para que você ande pecando contra Deus, mentindo, colocando coisas no lugar, às vezes falando, eu estou doente, não dá, porque eu estou doente. Palavras proferidas de mentira, e aí você acaba ficando doente. Então fala, olha, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou, hoje não dá para mim, entendeu? Avise antes, comunique. Você não precisa carregar fardos no teu ministério, você não precisa carregar peso no teu ministério. O teu ministério precisa ser leve, para que você ganhe vidas e almas, e vidas e almas sejam leves também. Então não podemos andar pesado, com mentiras, com engano. Seja verdadeira, seja verdadeiro, primeiramente com você mesmo, porque muitas vezes a gente acha que engana, mas às vezes a gente não está sendo verdadeiro nem conosco mesmo. A gente está enganando nós mesmos, mentindo para nós mesmos, paralisando o nosso chamado mesmo, deixando aprisionado as nossas vidas em enfermidade mesmo, por causa de palavras proferidas. Então temos que analisar, amém? Como temos tratado o nosso ministério, como temos tratado o presente que Deus colocou na nossa mão, o nosso chamado, a unção. Lembra quando você começou no início? A alegria que era. Por que se perdeu no meio do caminho? Porque houve brechas, houve palavras, houve sentenças que precisam ser denunciadas e quebradas na tua vida, para que você continue a produzir, amém? Maldições daqueles que confiam em homens. Jeremias 17:5. Jeremias 17:5. Não conseguiu? Vou ler aqui para a gente acelerar, que eu tô. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta do seu coração do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem. Sabe o que é isso? Quando nós fazemos alianças carnais com a carne, com os sentimentos, nós estamos colocando a confiança em homens e quebrando a nossa aliança com o Senhor, nos afastando da presença, nos afastando da bênção, nos afastando daquilo que Deus Ele tem para a nossa vida. Alianças carnais, alianças feitas, aquilo que são na satisfação do desejo carnal. É muito gostoso nós alimentarmos a nossa carne. É muito gostoso fazer aquilo que a nossa carne almeja. Pecado é bom? É bom. Só que nos afasta de Deus. Nos faz separação entre nós e o Senhor. Então nós precisamos quebrar laços de aliança carnal, aliança humana que fazemos. Porque o homem, ele pode nos trair, o homem, ele pode falhar, o homem pode nos desamparar na hora que nós mais precisamos, mas Deus nunca vai te desamparar. Então cuidado com as alianças carnais, amém? Maldições daqueles que não devolvem o dízimo. Malaquias 3, 9 e 10, que diz: com maldições sois amaldiçoado, porque a mim me roubais toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. Amém? Roubo nos dízimos, nas ofertas. Se a gente pegar as redes sociais aí, terão vários estudos, várias coisas falando que o dízimo é coisa do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Um é continuidade do outro. Então,
Eu estava vendo, acho que era o apóstolo que estava ouvindo alguma coisa, não me lembro agora vagamente, em relação a alguém falando em relação aos dízimos. Que você não deve dar o dízimo, que o seu dízimo deve ser aplicado em doações de cesta básica para as pessoas. O seu dízimo tem que passar pela igreja, e a igreja tem que fazer isso. E não você mesmo fazer. Daquilo que é teu, você mesmo fazer da sua forma. A palavra do Senhor fala que nós devemos passar os nossos dízimos e as nossas ofertas pelo altar do Senhor. Amém? Ainda que tem a modernidade do Pix, do cartão, disso, daquilo, você tem que pegar o teu envelope, você já entregou, mas você tem que vir aqui no gasofilácio e apresentar diante do Senhor, porque a tua oferta e o teu dízimo tem que passar pelo altar do Senhor. Amém? É até mais prático, é até mais seguro com tudo que nós já passamos e todos já sabem, mas precisa passar pelo altar do Senhor. Amém? Deus nos conhece, sabe aquilo que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, então precisa sair. Às vezes tem pessoas que não vêm que tem preguiça, até para ser abençoado tem gente que tem preguiça, até para ser abençoado. Que geração é essa que nós estamos vivendo? Até para ser abençoado tem preguiça. Está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Você vai praticar a palavra. Você vai passar com a tua oferta, com o teu dízimo no altar do Senhor. E você vai tocar aqui. Não que aqui seja algo místico. Não é nada disso. Mas é um cumprimento da palavra do Senhor. Que os seus dízimos e as suas ofertas têm que estar no altar do Senhor. Amém? Então às vezes nós temos preguiça de cumprir a palavra. Nós conhecemos a palavra. Mas nós estamos tão acomodados no século 21 que a gente nem quer sair do nosso lugar para entregar os dízimos e as ofertas. Amém? Maldições como resultado de uma ira. 1 Pedro 3,9 diz assim: não retribuam o mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendiga, pois para isso vocês foram chamados para receberem. Amém? Se te fizeram mal, não pague mal com o mal. Pague o mal com amor. Pague o mal com o bem. Porque você não vai estar recebendo a retribuição de quem te fez o mal, mas você vai estar recebendo a retribuição dos céus. Porque o Senhor está olhando os nossos atos e as nossas atitudes. Amém? Então não podemos irarmos e não podemos andarmos segundo aquilo que é a nossa carne. Amém? Porque quando nós acabamos nos irando, nós acabamos entrando num sentimento de vingança, de justiça própria. Agora, amaldiçoando pais e filhos, o que se deve fazer é abençoar o seu filho. Seu filho está fazendo algo contrário, algo que está te desagradando, faça o contrário. Faça um teste. Está ruim naquela área? Como autoridade, comece a declarar bênção. Faz isso para você ver um mês se a pessoa não muda. Faz isso. A pessoa está fazendo algo que te irrita. Faz o contrário. Sabe, direcione. Profetize bênção. Entendeu? Não fique amaldiçoando. Não fique falando besteiras aos teus filhos. Romanos 12:14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não vos amaldiçoeis. Alegrai-vos com que se alegre e chorai-vos com que não seja servos de Satanás. Alegre com que se alegre e chore com os que choram. Às vezes dentro da igreja a gente vê uma competição desgraçada. É gente vendo a desgraça dos outros se alegrando, ao invés de chorar junto, de amar. É uma coisa maligna. Então nós temos que amar, nós temos que abraçar, nós temos que declarar bênçãos, amém? Sobre as nossas vidas.
Sinais de maldição são possíveis maldições nas famílias repetitivas, divórcios, separações, problemas com o alcoolismo, esterilidade, incapacidade de engravidar, contínuas faltas financeiras, mortes prematuras, repetitivas, infidelidades, imoralidades, perversões sexuais. Então nós precisamos carregar as bênçãos de Deus, e nós precisamos também abençoar a nossa nação, porque nós vimos a abertura da Copa, não é? Só via gente falando da abertura da Copa, mas quantos oraram pelo Brasil quebrando? Quantos oraram pela nação abençoando? Quantos oraram pela nação decretando que aquilo não terá poder sobre a nossa nação? Quantos? Porque a autoridade está sobre nós, sobre a igreja. E às vezes nós falamos, mas não agimos como convém. Não fazemos o que convém. Não fazemos nem a lição de casa. E às vezes a gente quer nos acharmos que somos tão capacitados, buscando tantas palavras para ministrar de revelações, de instruções, e acabamos não cumprindo o básico do que Deus tem nos ensinado. Acabamos não colocando em prática aquilo que são coisas básicas, diárias, que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Então nós temos que orar pela nossa nação, nós temos que quebrar toda a feitiçaria, temos que quebrar toda a idolatria, amém? Temos que quebrar tudo aquilo que são situações que vêm sobre a nação. A igreja tem o poder para quebrar, a igreja precisa se levantar para derrubar as obras de Satanás. A igreja está dispersa com seus próprios afazeres, com as suas correrias, e nós estamos esquecendo de quem nós somos em Deus. Um dia eu ouvi uma coisa que eu fiquei muito irritada. Estava passando por uma situação. Eu não vou entrar em brecha que é minha, que não, Deus não me pediu para entrar. Mas na tua brecha você quer que alguém entre, né? Mas eu não vou entrar nessa guerra para não ter retaliação. Jesus entrou na guerra por você. Ele pagou o preço de vida, né? Porque agora os crentes de hoje, eu não vou entrar nessa batalha, eu não vou entrar nessa guerra que não é minha. A guerra da igreja é tua. Ou você só é igreja quando tudo vai bem, quando está na vitória, quando está celebrando, quando está ganhando. Mas e quando nós precisamos guerrear? Essa semana todos sabem, a igreja foi assaltada. O diabo tentou nos roubar aqui, entrando pela porta ali do corredor. E o rapaz entrou, nós vimos tudo pela filmadora. E pelas câmeras, desculpa. E não vimos na hora que o rapaz estava aqui dentro, mas vimos no outro dia. E conseguimos recuperar as coisas da igreja para a honra e glória do Senhor. Porque o diabo não vai nos roubar, em nome de Jesus. Aí você olha, precisamos fechar as brechas. Que brecha! Que brecha, irmão! Acorda! Que brecha! A brecha é tua, que ao invés de orar, está dormindo. A brecha é tua, dá vontade de falar isso. Dá vontade. A brecha é tua, ao invés de usar a autoridade que está sobre a sua vida, está dormindo. A gente tem que prestar atenção que a gente fala, até no momento da guerra. Vieram tantos policiais aqui que eu fiquei desnorteada. Eu nunca vi tanta polícia na minha frente. Não sei de onde saiu tanta polícia. É Romo que chama? Romo, era polícia militar, era os bruxos, como dizem aí. Era homem de farda, sem farda, era carro
Meu Deus, eu fiquei... Ele perguntava as coisas para mim. O apóstolo estava no hospital com o pai. Minha carne estava tremendo. Sabe quando a carne começa a tremer e você não tem controle sobre a carne? Porque assim, a igreja... As pessoas estão perdendo o temor, a igreja. E aquilo veio uma indignação. Deus nos restituiu. E eu falei para o apóstolo: eu estou triste porque a igreja do Senhor foi invadida. Eu não estou triste pelo que levaram. Eu fiquei triste por a igreja do Senhor ser invadida. Isso me trouxe tristeza na minha alma. E o apóstolo sabe. Eu fiquei 3 dias. 3 dias, irmãs, com meu coração entristecido. Um dia eu amanheci quieta lá. E o apóstolo querendo falar. E eu falando para o Senhor: Senhor, eu não aceito. Eu não aceito isso na tua igreja. Não é porque a placa restituir, não. Eu não aceito em nenhuma igreja do Senhor, porque nós somos corpo. Amém? Mas eu vi o cuidado do Senhor. Trouxe tudo de volta. Tudo aquilo que nós percebemos na hora, porque na hora você fica assim, desnorteado. Trouxe de volta. E eu glorifiquei ao Senhor. Mas o diabo nos afronta, porque ele sabe que tem bênção para nós vivermos. O diabo nos afronta, porque sabe que nós estaríamos numa semana de seminário para tirar o foco, para colocar medo, para colocar paralisação. Mas para a honra e glória do Senhor, essa semana Deus nos deu de volta o prédio aqui do lado. E para a honra e glória do Senhor, a chave está nas nossas mãos. É tudo nossa, igreja. Amém. É para a honra e glória do Senhor. Nós não construímos nada para Maria, para Domingos, para Nailton, para Vivi, não. Nós construímos para o Senhor. Nós construímos para a nossa geração. Nós construímos para o Davi. Nós construímos para o Luiz. Nós construímos para o Miguel. Nós construímos para o Hugo. Nós construímos para o Felipe. Eu não quero ser ingrata, mas nós construímos por cada pessoa da igreja. Por essa geração. Eu estou com 52 anos. O apóstolo com 51. Brincadeira. Então, é para as próximas gerações. Não temos filhos, não estamos construindo nada para nós. Nós estamos construindo para o Senhor. E quando nós entendemos isso, nós sabemos quem nós somos no mundo espiritual. Ainda que o diabo tenta nos roubar, ainda que o diabo tenta nos paralisar, a unção do Senhor está sobre nós. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós estamos aqui porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós estamos aqui porque o Senhor quer cuidar de nós nessa noite. O Senhor quer quebrar as maldições da nossa vida. Deus, Ele quer liberar as nossas vidas para um novo tempo. Mas não tem como Deus liberar um novo tempo para um povo aprisionado. Deus só libera um novo tempo para aqueles que têm liberdade de marchar, caminhar para o Senhor. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Peço que apague as luzes, mas deixe essa, tá? Por favor. Aleluias. Nós precisamos nessa noite declarar no reino do Espírito tudo aquilo que tem nos aprisionado, a nossa alma, aprisionado o nosso espírito. Primeiro passo, acho melhor você ficar de pé, para você guerrear. A libertação é renúncia, amém? Aleluias. O primeiro passo que nós vamos fazer aqui nessa noite é você agradecer
ao Senhor por tudo de bom que você recebeu dos teus antepassados. Comece a agradecer ao Senhor. Vai vir lembranças nesse momento. Vai vir situações boas, ruins, palavras. Mas lembre-se, você está no teu seminário de libertação. Comece a agradecer. Aleluias. Muitos irão lembrar de quando era criança, na adolescência. É você e Deus. Neste primeiro momento é você e Deus. Quais as marcas que aparecem na tua mente? Comece a agradecer. Se foram coisas que trouxe traumas, decepções, agradeça a Deus pelo livramento. Mas agradeça tudo de bom que os teus pais te ensinaram. Coisas que você carrega hoje. Aleluias. Agradeça. Agradeça pelas roupas. Agradeça pelo abraço. Agradeça pelo carinho. Aleluias. Agradeça. Aleluias. Comece agradecendo. Comece agradecendo. Aleluias. Continue. Não espere orar por você, que essa parte é você e Deus. Agradeça. Se os seus pais não são vivos, fale em memória. Em memória do meu pai, da minha mãe. Em memória da minha avó. Em memória do meu avô, do meu bisavô. Agradeça. Agradeça pelos ensinamentos, porque eles te deram aquilo que foi de melhor deles. Eles te deram aquilo que eles tinham de melhor, para não ver vocês sofrerem, para não ver vocês tristes, para tentar trazer alegria, para tentar trazer o alimento, o calçado, a roupa, a educação, as reuniões na escola. Agradeça. Agradeça. Agradeça pelos almoços de finais de semana, pela união da família. Agradeça. Agradeça aos seus pais. Aleluias. Vem Espírito Santo neste momento. Remanás, remanás. Vem Espírito Santo neste momento. Aleluias. Receber a oração da tua igreja, Pai. Vem neste momento, Senhor. Nós bendizemos, Pai, sobre a vida dos nossos pais. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela educação, pelo amor. Nós te agradecemos pelo carinho. Nós te agradecemos, Pai, pelo trabalho. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos bisavós. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Continue falando com o Senhor. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus aos pés do meu amado. E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Aleluia. E deixa quem quiser falar de mim. Aleluia. Não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar. O segundo passo que você vai fazer agora
Só abaixa um pouquinho o louvor, por favor. Isso, assim tá bom. O segundo passo que você vai fazer, você vai se arrepender e confessar e pedir perdão pelos pecados dos vossos antepassados. Tudo que vem na tua memória neste momento, você vai entregar para o Senhor. Você vai pedir perdão pelos teus antepassados nesse momento. Pode começar. Aleluias. Peça perdão pela prostituição, pela desobediência. Peça perdão pela rebeldia. Peça perdão pela falta de amor. Peça perdão pela idolatria. Peça perdão por aqueles que participaram por obras de feitiçaria. Tem coisas que seus familiares não fizeram, mas nós estamos num seminário de libertação. Então você precisa declarar. Nós não vamos expor ninguém, então todos declarem. Vai pedindo perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Pede perdão pelos pactos. Aleluias. Peça perdão. Em nome de Jesus. Vai pedindo perdão. Tudo aquilo que vem na tua mente de lembranças do passado. Se você lembra do santo devoto, se é Aparecida, se é o Santo Expedito, São Jorge, peça perdão pela idolatria dos teus antepassados. Peça perdão. Aleluias. Quebra cadeias. Oh, remanás, xeremanás, xeremanás. Que cadeias venham sendo quebradas nessa noite, Pai. No reino do Espírito. De todas as maldições, Pai. Dos nossos antepassados. Nós quebramos, Pai. Nós anulamos, Senhor. Debaixo da tua autoridade. Todo vínculo, Senhor. Com a idolatria. Com a feitiçaria. Com a umbanda. Com a quimbanda. Nós quebramos. Nós anulamos, Pai. Debaixo da tua autoridade. Do teu poder. Com o catolicismo romano. Nós anulamos, Pai. Em nome de Jesus. Todo o nosso crisma, todo o nosso Cosme e Damião, para aqueles que participaram, Senhor, nós quebramos, nós anulamos no reino do Espírito, nós pedimos perdão, Pai, por sermos, Pai, batizados, Senhor, debaixo da idolatria, por causa dos nossos antepassados. Nós liberamos perdão, Pai, pela falta de entendimento, nós liberamos perdão, Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. 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 No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluias. 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 Abaixe agora, por favor. Agora essa nós vamos fazer juntos, amém? Repete comigo com seus olhos fechados. Senhor Jesus, eu te dou graça pela vida da minha mãe, do meu pai, dos meus avós e dos meus bisavós. Eu te peço perdão por todos os pecados cometidos através deles. Eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque entre mim, a minha mãe e o meu pai. Quem for tiver morto, peça em memória. E deixe o teu divino amor fluir de um para o outro, daqueles que estejam vivos. Peço, Senhor, perdão por qualquer falha com a minha mãe, com o meu pai,
com os meus antepassados, com os meus avós, com os meus bisavós, pelas mágoas que lhe causei, e a perdoo-os pelas mágoas que eles me causaram e por todas as falhas também. Senhor, eu te dou graça. Esse é para quem tem filhos, tá? Te dou graça pelos meus filhos. Retire de mim todo sentimento de culpa ou de que fracassei em minha responsabilidade para com eles e nas vezes em que castiguei os meus filhos sem sabedoria. Eu te peço que o Senhor envie até eles agora a tua cura e qualquer mal que isso possa ter causado neles. Eu peço que o Senhor me perdoe por isso, e eu também libero sobre eles e perdoo pelas mágoas que me causaram, em nome de Jesus. Agora, por situações que você vai lembrar difíceis, amém? Que você passou. Senhor, eu agradeço pela tua presença comigo e nos momentos difíceis por qual eu passei, nos momentos que passei por acidentes, por doenças, por operações, por separações ou por morte. Peço, Senhor, que o Senhor remova agora todo horror, todos os lugares de morte que eu entrei e que ficou armazenado no meu computador espiritual. Eu te peço que o Senhor arranque agora todas as marcas. Eu desligo agora no mundo espiritual todos os lugares de mortes ou palavras que eu proferi. Eu saio agora, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, de todo local de morte, em nome de Jesus. Agradeço, Senhor, por teres segurado a minha mão e atravessado comigo nos momentos difíceis, a qual eu estava passando pela sombra da morte. Eu te dou graças por teres removido o fardo pesado, a qual eu entrei aqui, ou qual eu carregava. Eu te dou graça por tirares de mim as tristezas, o sofrimento, o pranto. Eu te agradeço, Senhor, pela tua alegria, pela tua paz, que excede todo entendimento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero neste momento te pedir perdão por todo o pecado da desobediência, quando eu sabia o que eu tinha para fazer, mas eu não fiz. Eu fui desobediente. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu toquei na obra do Senhor relaxadamente. Eu te peço perdão quando eu subi no teu altar e fiz algo por obrigação. Senhor, eu te peço perdão quando eu desobedeci as minhas autoridades espirituais e também autoridades constituídas pelo Senhor. Pais, mães, patrões, chefes, em nome de Jesus, eu declaro que tudo aquilo que tinha ligação no mundo espiritual
eu declaro, eu quebro, eu anulo, debaixo da tua autoridade e debaixo do teu poder, em nome de Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, que eu sou livre de toda acusação, de todo peso, de todo fardo que eu carregava sobre a minha vida. Eu declaro que está quebrado sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos e até a minha 14ª geração. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha colocar proteção na minha vida e que o Senhor envie os teus anjos na minha retaguarda para me livrar, para me proteger de todas as contaminações desta terra. Em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor e eu aplico o sangue de Jesus Cristo e o poder da cruz entre a minha vida e a iniquidade e os pecados dos meus pais. E eu peço perdão por eles e quebro as maldições que deles adveram e me alcançaram em nome de Jesus. Eu e a minha geração somos livres, somos libertos pela honra, pela glória e pela graça do Senhor. Eu me aproprio desta libertação e dessa quebra de maldições familiares em nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar. É muito rápido. O tempo passa muito e a gente tem que fazer um dia todo porque é muita coisa. Amém? Não dá para fazer tudo o que a gente pretende fazer, mas eu creio que Deus fez grandes coisas aqui, quebrou muitas coisas e nós somos abençoados pelo Senhor. Amém? Podem continuar sentados, amém? Amém. Louvado seja Deus. São coisas seríssimas, né, que vem à nossa lembrança. Coisas que às vezes esquecemos durante o tempo e vão falando e a gente vai relembrando, ressaltando, amém? Eu lembro de quando eu comecei a minha vida casado com a Thalita. Diversas situações marcou a nossa vida. E toda vez que vinha alguma coisa na minha mente de negativo, eu sempre voltava para os meus pais, sempre achava que a culpa era do meu pai. Eu sempre achava que essa palavra de situações hereditárias nunca saía da minha vida. Mas eu acreditei na palavra profética, eu acreditei naquilo que o Senhor tinha para mim, para a minha vida. E através da imposição de mão, da libertação, o Senhor ele tirou muitas coisas que eu achava que era negativo e hoje eu vivo o melhor de Deus. Amém? Você crê? Louvado seja Deus. Se coloque de pé, você que está aqui. Vocês estão aqui? Amém. Tem mais um pouco ainda, só o começo só. Abra sua Bíblia, vou dar uma palavra breve de oferta para sua. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1, vamos ler até o 7, amém? Esse dia eu estava falando com o apóstolo, eu falei, AP, preciso ministrar alguma coisa com o pessoal de diaconia, eu falei alguma coisa, ele falou assim, fala do começo, de como era você, a Thalita, você era feinho, a Thalita com a arca dentária um pouco avançada, eu falei, não, esse tempo já passou já, AP, vamos esquecer, vamos eliminar essa parte. Louvado seja Deus.
Vai dar algum aviso, apóstolo? Não? Pode ir direto? Certa mulher viúva, está aqui no telão, amém? Do 1 ao 7. Certa mulher viúva de um dos discípulos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido servo está? E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilha a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos. Derrame o azeite, todas aquelas vasilhas. Ponha a parte que forem ficando cheia. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si dos seus filhos, e este lhe passava as vasilhas. E ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga mais vasilhas. E ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi, contou aos homens de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua, e você e os seus filhos viverá do que sobra. Amém? Queridos, essa palavra, estamos vivendo o mês da multiplicação, o mês da multiplicação. Essa palavra fala que essa mulher, ela já estava viúva já do seu marido. Ela já estava com um problema aqui muito sério. E tinha 2 filhos com ela. E junto com os seus 2 filhos, tinha como se dizia, uma pendência, tinha um jugo sobre ela, que era uma dívida a qual seu marido deixou. E muitas vezes a gente chegamos na igreja, chegamos na casa do Senhor, com situações adversas, agora foi falado aqui, situações dos nossos familiares, dos nossos antepassados que carregamos. E temos que se livrar para que as coisas aconteçam na nossa vida, aconteçam na nossa família. Porque às vezes Satanás ele quer nos prender a nossa mente, falamos que nós não vamos chegar a lugar algum, falamos que nós não vamos ser bem-sucedidos, que nós não vamos avançar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque muitas das vezes aquilo que nossos pais deixamos de jugo e de peso, a gente não conseguimos nos libertar, não conseguimos nos livrar. E essa mulher, ela podia muito bem chegar ao profeta e falar tudo que ela achava de falar, como não se libertar, como não se sair dessa situação. Mas ela se propôs a falar: a minha situação está assim, está dessa forma, está dessa maneira. E eu preciso continuar, eu preciso me libertar para que meus filhos não carreguem o que o marido já deixou para mim. Então ela já estava vivendo situações que o marido já deixou para ela como herança. Muitas vezes somos nós, chegamos na igreja com uma situação totalmente ao contrário, de forma totalmente derrotada. E temos que nos abrir para nos libertar de situações adversas que vêm dos nossos pais, que vêm dos antepassados dos nossos pais. Então muitas das vezes a gente dá um passo e fala: eu não quero viver o que meus pais talvez viveram, de amargura, de situações adversas do pai dos meus pais. Então ela tomou uma atitude, ela tomou uma posição e falou ao profeta: eu preciso mudar a situação da minha filha, da minha vida, da minha família, da vida dos meus filhos, porque eu não quero que eles continuem, que eles levem adiante o que foi declarado na minha vida. Amém? Eu quero que você pegue a sua oferta nessa noite. E você vê que o texto fala que o que tinha, o que sobrou, o que o profeta perguntou para ela, ela declarou que era o pouco do azeite. E tudo que tinha, o Senhor fez ao qual o profeta entendesse que era para ela multiplicar. Muitas vezes você não tem nada. Muitas vezes seus pais não deixaram nada para você. Muitas vezes você não tem herança nenhuma. Às vezes o que você tem na sua vida é uma palavra de maldição. A gente chega na igreja muitas vezes com palavras pesadas. O que não vai acontecer, nossa vida financeira não vai dar certo. A nossa vida conjugal não vai dar certo. A nossa vida em família. A nossa vida no emprego. A nossa vida em diversas situações não vai dar certo. Mas o Senhor ele precisa só do pouquinho para que Ele possa multiplicar na minha e na sua vida. Quem crê? Quem crê nessa palavra?
Então, creia que o Senhor Ele vai multiplicar o pouco que você tem. Às vezes as palavras são muitas, às vezes a gente vem com muitas palavras negativas, muitas palavras lançadas, muitas palavras de maldições, e com pouco daquilo que tem esperança ainda que vai ser transbordado da parte do Senhor, que vai trazer felicidade, alegria para a nossa vida e para os nossos filhos futuramente. Mas muitas das vezes, se a gente deixar a palavra de peso, a palavra de julgo, quer sobressair muito mais do que a palavra que o Senhor vai fazer na nossa vida, amém? Feche seus olhos, você que está aqui. Estamos no mês de setembro, foi liberado para a nossa vida um mês a qual o Senhor Ele vai multiplicar. Mas eu preciso perguntar algo para você nessa noite. O que o Senhor vai multiplicar? O que tem nas suas mãos que o Senhor Ele vai multiplicar? É uma palavra de derrota que veio da sua família? O que tem ainda? O que sobrou? O que o Senhor está perguntando para você, o que sobrou ainda nas suas mãos? Qual que é a palavra que você tem? O que você tem para entregar no altar do Senhor? Para que Ele possa multiplicar. Para que não possa parar só em você, mas que possa continuar para sua família, para os seus filhos, para a sua casa, para a sua herança futura. A palavra de Deus fala que a multiplicação começa a partir de algo que eu tenho, ainda que para mim seja pouco, mas para Deus é o suficiente para que Ele possa realizar grandes milagres. O Senhor Ele quer que você tenha só um pouquinho, mas que Ele quer que você tenha coragem, que você tenha determinação, que você tenha fé, que você tenha uma vida no altar. A apóstola falou aqui que não podemos reter aquilo que é bênçãos para a nossa vida, porque se nós reter o dízimo, se nós reter aquilo que aquilo que foi consagrado ao Senhor, de vez de nós trazer bênçãos, vamos trazer maldições. Então nessa noite quebre toda maldição, toda palavra que foi lançada, toda palavra que foi prejudicada à sua família, que não vai dar certo, que não vai prosseguir, que não vai chegar adiante. Às vezes a gente quer que nossos filhos sejam só um funcionário, seja só uma pessoa normal, seja só um funcionário de uma empresa, seja só uma pessoa que bata o crachá, que vai e volte. Não, o Senhor tem muito mais para a minha vida, para a sua vida, para a sua família e para a sua casa. Então feche seus olhos e declare nessa noite. Fale para o Senhor quanto que você tem ofertado, que você tem dizimado ao Senhor. Pai amado e Pai querido, colocamos, ó Pai, diante de Ti, Senhor, a oferta sobre os Teus filhos, o dízimo, ó Pai, que retém, Senhor, e que livra, Senhor, de todo jugo, de todo peso. Pai, toda palavra lançada, toda palavra direcionada, Senhor, até mesmo dos nossos familiares, dos nossos parentes de maldições, que não vai crescer, que não vai dar certo, que não vai frutificar, Senhor. Ó Pai, que venha, Pai, ser, Pai, revestido em bênçãos, que venha ser revestida, Senhor, em palavras, ó Pai, que vamos, Pai, sobressair das Tuas bênçãos, ó Pai, herança, Senhor, que vai multiplicar. Senhor, abençoa, Pai, as obras das nossas mãos, que as ofertas dos Teus filhos, Senhor, venha florescer para o futuro, Pai, dos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos ofertar ao Senhor, amém? Boa noite a todos, shalom, graça e paz. Nós vamos, agora depois da oferta, servir um café, um coffee bem simples. E nós vamos ter ali, em torno de 15 minutos para a gente tomar um café, retomar as nossas forças e já voltar a adorar. E nós vamos continuar o nosso seminário em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós consagramos o café, os biscoitos que ali estão, que nós tenhamos um tempo de comunhão, um tempo de alegria, e nesse intervalo que aqui estamos, possamos dar um time, Senhor Deus, a Ti, e que em breves minutos estaremos de volta para receber mais do Senhor nesse lugar, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá tomar um café. É simples, mas é só para a gente não ficar sem ir ao banheiro e essas coisas aí.